Olá família, boa noite, tudo bem? Estamos aqui em mais uma noite de acompanhamento, de conselhos, de estudo da palavra do Senhor e eu já quero convidar você que já assistiu alguns dos nossos vídeos, já deu uma lida nos comentários, voltou hoje porque gostou do que tem visto até o momento. Se inscreva no canal. Sempre que você vier, deixe um curtir no seu vídeo. Isso ajuda tanto o canal e não lhe custa nada. É tão benéfico e é tão bom porque cada vez que você curte, o YouTube pega esse vídeo e manda para outra pessoa. E isso é bom porque se te edificou, apenas com um cliquezinho, um toquezinho do seu dedo, você vai estar abençoando outra pessoa também. Tá bom? Gente, eu já quero começar essa noite com uma outra meditação agora no livro de Provérbios. Capítulo 3, a partir do verso 1, diz bem assim: Filho meu, não te esqueças do meu ensino, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e prosperidade. Agora presta atenção. Verso 3. Não te deixem o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Então acharás graça e boa reputação aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Essa palavra de Salomão ela é fantástica porque quando ele fala assim que se nós pegarmos o amor e a fidelidade, imagina você pegando essas duas coisas como um colar e passando no pescoço, penduradinho aqui, ó, andando para baixo e para cima. Por que eu disse colar? Porque vai depender muito de como você considera o amor e a fidelidade. Se você, e eu já mencionei isso em outros vídeos, né, conforme 1 João 4,8, se você conhece a Deus, então você ama. E aí o amor é algo tão bom, algo tão leve, tão gostoso de carregar, né? E se você ama, você vai ser fiel aos seus princípios, aos seus preceitos, às suas crenças, ao teu Deus, ao teu esposo, mesmo que ele não esteja com você, à tua mulher, mesmo que não esteja com você, ao teu pai, mesmo que esse não lhe veja, sabe? E ao teu patrão, enfim, se você buscar ser fiel, ser verdadeiro, isso vai lhe trazer graça aos olhos de Deus e boa reputação. Olha que coisa fantástica. Para quem está buscando restaurar um casamento, o que nós mais almejamos é isso, ter uma boa reputação e achar graça, principalmente aos olhos do Senhor. Se porventura você busca a Deus para carregar isso contigo, que colar bonito que você vai estar usando. Que coisa maravilhosa. Mas pode ser que isso se torne um peso para você. Pode ser que você ainda não aprendeu o dom de amar. Parece que você ainda não conheceu a Deus. Mas dá para cumprir isso daqui. Mas agora, isso vai ser uma pedra enorme que você vai colocar nesse colar. Que pode ser que te arraste para baixo, que lhe faça doer o pescoço. E isso não vai lhe trazer uma boa reputação, não vai lhe trazer graça. Por isso, convém que você busque em Deus. Continue estudando o livro de Provérbios, continue estudando a Bíblia, continue se enriquecendo em sabedoria. E você notará a presença de Deus nisso. E isso vai lhe ser algo que vai, sem dúvida nenhuma, fazer com que o peso de amar e de ser fiel lhe seja algo muito leve, muito simples de ser carregado. Pega esses princípios, escreva no teu coração, para que você não peque contra isso. E eu tenho certeza que teus dias serão fantásticos. Amém? Mas enfim, conversamos, vamos trabalhar junto comigo. O pessoal que está aqui, se você está assistindo com o celular deitado, você vai ver que aqui, trazer mais para cá, você vai ver que tem um chat, né? O pessoal digitando, escrevendo, desejando a paz, boa noite para vocês, a paz ao Senhor a todo mundo. Quem quiser participar, pode participar do chat, tá?
Ali quando você vai participar do chat, eles dão uma opção, né, de você ajudar o canal, talvez comprando um chat especial ou talvez se tornando membro do canal. Gente, esse canal é para salvar vidas, para salvar vidas. Aqui é a nossa igreja virtual, é a nossa família. Se você tiver condições e se Deus tocar no seu coração, toda e qualquer ajuda financeira vai fazer com que essa mensagem chegue mais longe, tá bom? Então, se você desejar contribuir financeiramente, se inscrever para ser membro do canal ou até mesmo no chat, saiba que você estará abençoando mais pessoas, tá bom? Mas agora não fuja da responsabilidade, vamos comigo a um aconselhamento. Vamos lá? O que é que nós temos aqui hoje? O que é que prepararam para nós? Vamos ver. Bem, o que é isso daqui? É isso daqui? Então vamos lá, o primeiro atendimento do dia. Tá. Boa noite, pastor. Há 2 dias estou acompanhando seus vídeos. Ó, que bacana. Já ouvi alguns e, sinceramente, há 10 anos voltei para a presença de Deus. Fiquei afastada da presença de Deus logo após conhecê-lo, devido me separar. Depois de um casamento muito difícil, cheio de brigas, traições por parte do meu marido, várias vezes ele me traía constantemente e eu sempre ali, lutando, perdoando, enfim, até não suportar mais, porque já estamos a ponto de nos matar e a qualquer momento. Ele nunca quis nada com Deus. Deixa eu só organizar aqui. Ele nunca quis nada com Deus, até hoje. No entanto, eu fiquei no mundo, mas Deus sempre me chamando de volta. Nesse período, me envolvi com outra pessoa e fomos morar juntos. Tivemos 2 filhos. Passei também momentos muito difíceis com esse, até que diante de uma separação ele conheceu a Deus. E hoje vivemos bem, na medida do possível. Porque eu sempre me cobro muito sobre a minha situação com Deus. Essa vida de casada, como é um morando um com o outro, já tem 17 anos que estou com esse. E o outro nunca me deu divórcio. Nesses últimos 2 anos, meu ex disse que gostava de mim e que queria que eu voltasse para ele. Claro que isso não seria possível, pois, como falei antes, ele nunca quis nada com Deus, até hoje. E quando falo de Deus para ele, ele diz que não quer saber. Me ajude. Não sei o que fazer. Sei que estou em adultério continuando com esse, pois agora entendo, porque sempre me senti cobrada, algo me incomodava. Falei com o meu atual sobre nossa situação, que não poderíamos nos separar. Que nós poderíamos nos separar e continuar a criar nossos filhos juntos, sem contato, mas ele disse que isso é impossível. Tá. Então, peraí, vamos fazer o atendimento até aqui e aí nós já continuamos. O que acontece? O que eu vejo dessa situação? Você percebeu que existe um pecado, certo? Que algo está errado. Conforme você já declarou ali na mensagem. Mas agora alguma atitude precisa ser tomada. Em alguns momentos você condicionou a condição do teu ex. Vamos entender o seguinte. Na condição do teu ex, eu quero ler uma passagem bíblica que fala a respeito disso, para que você tenha melhor discernimento. Tá? O que acontece? Quando nós vamos para a Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 7, diz bem assim: aos demais, contudo, digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem uma mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não a deixe. Ou seja, a respeito do teu primeiro marido, mesmo ele na condição de incrédulo e de você crente, se ele consentia em habitar com você, você deveria permanecer casado com ele, tá? Mas calma lá.
E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente habitar com ela, que não o deixe. Pois o marido incrédulo é santificado pela mulher, e a mulher incrédula é santificada pelo marido crente. Ou seja, pelo fato de você conhecer a Deus, buscar a Deus e se santificar, você abençoaria a vida do teu marido, mesmo ele sendo incrédulo. Isso é o que a Bíblia diz, tá? Ou seja, essa primeira separação que você passou, ela, digamos assim, é como se ela tivesse desnecessária à luz da Bíblia, tá? Porque não precisava ter ocorrido isso. Mas vamos lá. Quando nós olhamos o verso 15, diz assim: se contudo o descrente se separar, aparte-se. Nesse caso, o irmão ou a irmã não está sujeito à servidão. Deus o chamou à paz. O que acontece? Na condição dele sendo descrente, se um dia ele quis se separar de você, então você poderia sim se separar dele. Biblicamente você estaria respaldada, tá? Resguardada com base nesse texto. Entretanto, você não estaria liberada para se casar com outra pessoa, tá? Então, isso está fora de cogitação. Diante do pecado desse segundo casamento, a Bíblia diz que o pecado ele precisa ser confessado, né, arrependido, clamar o perdão e abandonado. Precisa disso. Então, esse é o primeiro problema que você precisa resolver. Vocês têm filhos e nada vai mudar essa circunstância. Existem algumas pessoas que quando me veem dando esse tipo de conselho, falam assim: Diego, isso é um absurdo, a família já está ali formadinha. Mas nós precisamos olhar a origem dela. A origem dela provém de um adultério, sabe? E isso não é lícito diante do Senhor, tá? E já viu aqueles ditados que dizem assim: o que começa errado acaba errado. E o problema é que quanto mais o tempo passa, mais errado fica. Existem filhos que agora vão precisar de uma atenção especial, de um carinho especial, de um cuidado especial, porque lá atrás deram vazão a um pecado, a um adultério. E mais cedo ou mais tarde isso precisa ser resolvido, tá? Precisa ser enfrentado esse problema. Então essa é a primeira situação. Uma questão que você sugeriu de morarem juntos para criar o filho, mas não terem contato, eu já vi algumas igrejas com esse tipo de pensamento, que falam assim: olha, vocês se separam porque é pecado, casamento. Isso é sério, tem igrejas com essa doutrina, tá? Vocês se separam, mas vocês vão morar na mesma casa, mas dormir em quartos diferentes. Sinceramente, isso para mim é 1.000.000 de vezes pior do que o ato da prostituição, da fornicação, seja lá qual outro pecado que você queira atribuir. Porque na cabeça das crianças vocês vão desenhar uma imagem de família totalmente distorcida. Para a sociedade vocês colocam a lei do Senhor a segundo plano. Ou seja, o desejo de vocês de estarem perto do outro estão acima da palavra do Senhor. E eu vejo que isso não resolve o problema, tá bom? Pelo contrário, isso tende a criar mais problemas. Agora vamos dar sequência no atendimento. O que mais que houve? Ok. Me ajude. Preciso muito da orientação e pertenço a outra denominação que diz que posso sim recomeçar minha vida, pois ele me traiu por muitas vezes. Hoje ele já teve 4 mulheres e TDS. Eu acho que não é TDS, né? Eu acho que é DST. E ele traiu e hoje carrega uma doença sexualmente transmissível. Exatamente, DST. Bem, em relação a isso eu já mencionei, já fiz questão de falar, né, que realmente existem igrejas que têm posicionamento diferente, mas entenda, nenhuma igreja está acima da palavra de Deus. Se as doutrinas da tua igreja não conseguirem serem fundamentadas, provadas, alicerçadas e confirmadas com a Bíblia, então isso é uma heresia, tá? Não siga heresias. Aí eu mandei um áudio, né, dizendo que ia demorar um pouquinho o atendimento. Ela me respondeu: obrigado, estarei esperando pela sua orientação. Então, algo a mais que eu gostaria de acrescentar é que desde a primeira semana de casado já começou meu inferno. Eu era muito nova, eu tinha apenas 18 anos. Na verdade, não entendia nada de casamento. Me casei porque meu pai praticamente nos obrigou. Me disse que filha dele não poderia separar jamais. Gente, eu não sei nem o que está por vir, mas deixa eu fazer um comentário a respeito disso daqui, que é muito importante.
Eu ouço muitas pessoas falando assim: casei obrigada. Posso olhar só esse contexto? O que acontece? Muitas das vezes começou a flertar, não era obrigada. Começou a namorar, não era obrigada. Não sei se é o caso dela, mas eu já vi alguns casos que a pessoa falou assim: olha, porque eu engravidei, né, do meu namorado, e aí meu pai me obrigou a casar porque eu não queria casar. Peraí, você flertou, você beijou, você namorou, você mandou cartinha, você fez sexo com a pessoa. Agora me diz que não queria. Você percebe que é possível enxergar uma incoerência nisso? Tá? Não estou dizendo isso para te condenar. Não sei se você vai trazer mais detalhes acerca disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que quando se passa o tempo, os sentimentos eles ficam mais confusos acerca do que nós sentíamos na época. Tá? Mas enfim, 18 anos já é adulto perante a nossa lei e o casamento poderia ser cancelado posteriormente se de fato houvesse uma obrigação, tá? Em que um juiz percebesse isso, ele anularia o casamento imediatamente, tá? Então, aparentemente não houve essa situação como você de fato está narrando, tá? Mas o que eu quero dizer também em torno disso é o seguinte: quando um pai diz que a filha dele não pode se casar, nós precisamos entender do aspecto moral, de princípios morais que nós trazemos dos nossos pais, que a gente precisa ter no nosso casamento e levar adiante. É uma herança. Então, o que eu percebo da frase do seu pai é uma herança que ele passou para você. Em dizer assim, olha, a nossa família não se separa. E você vai dar sequência nisso, tá? E fato é que, por N situações, isso não aconteceu, tá? Era mais um detalhe que deveria ter sido observado alguns anos atrás. Mas é apenas um comentário pontual. Vamos dar sequência. Independente do que viesse a acontecer. Bom, como falei, desde a primeira semana já fui traída. Ele foi se apresentar ao exército em outra cidade, já me deixando com um mês. Fui até ele, chegando lá, já fico sabendo que fui traída. Enfim, foi difícil, pois era muito novinha, não sabia muita coisa da vida, achava que tudo ia mudar, que ele só fez aquilo porque ficamos longe. Mas não foi assim, ele sempre esteve me aprontando e eu ali brigando. Enfim, até que depois de 7 anos de casada, com 2 filhos pequenos, já não suportando tudo aquilo, pois era brigas constantes, traições praticamente toda semana, eu era agredida por ele com palavras, algumas vezes fisicamente. Eu ali sempre lutando pelo casamento porque tinha medo do meu pai. Mas até que um dia eu fui chamada por Deus em sonho e procurei uma igreja e ali me entreguei deixando os prazeres do mundo. Estava feliz, mas não sabia muita coisa da vontade de Deus para conosco, mas era lindo cada momento que eu vivia com Deus, até que algo muito estranho aconteceu comigo. Tinha sonhos, visões de algo que sempre acontecia. Depois, e ali fui muito excluída da igreja pelos os irmãos, como eram conhecidos, como não entendiam nada do que acontecia comigo e nada sobre as lutas que temos que passar. Acabei me esfriando na fé, não tinha ninguém que pudesse me orientar. O que fazer? Até o meu pastor na época, achei ele meio estranho comigo. Enfim, resolvi sair da igreja. E aos poucos, voltando para o mundo, ali comecei a sair, a viver o que não tinha vivido na minha adolescência. Mas sempre Deus me chamava, sempre cuidando de mim. Hoje vejo tudo como ele tratava lá. Me separei, logo depois me envolvi com alguém, mas ele passou a me aprisionar, me controlar em tudo. Achava que eu não poderia ficar assim me envolvendo com pessoa porque aquilo não era bom. Mais uma vez me separei e voltei para o meu ex-marido. Mas praticamente tudo se tornou pior. Todas as noites ele saía com alguém, sempre alegando que eu tinha ficado com outro.
Então eu acabei saindo novamente com outra pessoa, morando na mesma casa. Era como se eu e ele tivesse uma vida dupla. Mas aquilo não dava para mim. Então saí de casa novamente, fui morar com a pessoa que eu também me envolvi durante o tempo que estava com meu ex. Foi muitas brigas, porque eu queria estar na igreja, mas ele não. Até que um dia falei para Deus que só Deus tirava ele da minha vida, ou eu mudava, até porque eu queria servi-lo, não queria mais aquela vida. No outro dia ele passou aí comigo para a igreja e estamos indo até hoje, juntos, somos felizes e temos 2 filhos juntos, mas nunca me senti segura a respeito da minha salvação. Sempre acho que é porque vivo junto com ele e porque meu ex nunca me deu o divórcio. Até que passei a ouvir outros pastores sobre o segundo casamento e até achei seus vídeos e passei a ficar com medo da minha situação, porque buscava receber o Espírito Santo e não recebo. São muitas coisas que passam pela minha cabeça e peço a verdade que me ajude. Até hoje meu ex me pede para voltar, mas ele nunca parou de beber, já teve mais de 5 relacionamentos, de morar junto. Fora as ficantes, que nunca quis saber de Deus. Quando falo de Deus, ele diz que Deus sabe todas as coisas, que não é compromisso, ele bebe todos os dias. A fé é uma, e sua última mulher disse que não me esqueceu. Sempre fala de mim. Hoje ele tem essa doença que falei antes e não sei o que fazer. Espero que me perdoe todo esse texto e os erros que terão. Eu vou até beber uma água agora. Bem, vamos lá então, né? Feito toda essa leitura, o que eu tenho para te dizer em relação a tudo isso? Eu percebi que houve muitos erros ao longo do casamento. Houve traições dele, houve traições sua, houve ele se relacionando com outras mulheres, você se relacionando com outros homens, houve idas e vindas. Hoje você descobriu o que é a verdade. Meu conselho para você, se apegue à verdade. Você descobriu que casamento é um só e que você está ligado a esse homem, o qual foi teu primeiro marido, o qual você foi a primeira mulher dele até a morte. Biblicamente, você teria o respaldo de permanecer só, porque ele, na condição de incrédulo, talvez em algum determinado momento lhe permitiu que fosse embora. Mas fato é que hoje ele pede você para voltar. Você tem a opção de voltar ou não voltar. O que eu lhe recomendaria? Passaram-se algum tempo. Deixe passar mais tempo. Fique só. Cuida dos seus filhos. Abandone esse adultério em que você está vivendo. Busque no Senhor. Permita que o tempo cure a tua integridade moral, do que as pessoas dizem, do que as pessoas falam, por você já ter tido um outro relacionamento. Se encontre emocionalmente, se encontre espiritualmente. Deixe Deus ir amadurecendo esse casamento no teu coração, no coração do teu marido, e aguarde. Você não precisa viver preocupado, pensando, eu preciso estar casado, eu preciso estar com um homem, com qual? Não, não precisa disso. Tá? Você não precisa sair desse para voltar para o outro. Você não precisa. Você precisa viver em paz. Você precisa viver bem com Deus. Essa é a sua prioridade, tá bom? Esse seria o conselho que eu teria para te dar. Tranquilo? Deixa eu beber uma água, vamos para o próximo atendimento? Então vamos lá. Vamos colocar aqui. Mais um. Opa! Tem que colocar aqui para vocês, senão vocês não veem. Ok. Que diz assim: tenho 20 anos de casada, é meu terceiro deserto, estou com a mesma pessoa todos os dias. Estou com a mesma pessoa, todos dizem, mas de novo? Tenho um filho de 19 anos, só queria minha família, mas meu esposo é fraco, deixa ser levado por essas coisas.
Até meu pastor mandou eu arrumar outra pessoa por ver que eu sofro. Será que Deus não quer que meu esposo, uma vez que todos dizem, sai fora, mulher, amo minha família, pastor, me ajuda. Ele está morando perto da minha casa com outra mulher. E diz, já tentamos várias vezes, agora chega. Sou evangélica e ele foi criado na igreja, mas toda hora sai. Será que a culpa é minha, pastor? Ela trouxe mais algumas coisinhas, mas vamos responder desse daqui, então. O que acontece? Terceiro deserto, gente. Existe um problema do deserto, que é você achar que você saiu do primeiro. Porque na verdade eu não diria que você está passando por 3 desertos, eu diria que você está passando por um longo deserto, onde você teve falsas impressões de ter saído dele, falsas impressões de o teu casamento ter sido restaurado, e aí você toda vez cai nesse deserto. Você diz que teu marido hoje está morando com outra mulher. Talvez essa seja a razão dos primeiros supostos desertos que você falou. Ou seja, a questão do adultério, ele precisava ter sido tratada desde do suposto primeiro deserto, quando começou tudo isso, né? Precisava ter tido a devida atenção, de ter compreendido o porquê, a fim de buscar restaurar da maneira correta, tá percebendo? Ou seja, por causa disso, esse deserto ele vem durando até hoje. Mas tudo bem. Ainda que sejam 3, que sejam 10, que seja 11, que seja 1000, esse homem continuará sendo seu marido até que a morte o separe. Pelo que você me disse até aqui, tá? Mas é necessário buscar com mais sabedoria essa restauração. É necessário você entender como de fato sair desse deserto. Não basta teu marido voltar tão somente a morar na mesma casa e achar que, nossa, agora meu casamento foi restaurado. Não, não é assim, tá? É necessário ter esse cuidado. Você pergunta se a culpa é sua. Pode ser, mas pode ser dele também. O fato é que eu não estou aqui na condição de juiz e eu não tenho acesso a toda a verdade da tua vida, do teu relacionamento, para dizer se a culpa é sua ou dele. Eu sei que teu marido, ele falhou, porque o casamento acabou, e você na condição de mulher, você falhou, porque o teu casamento acabou. Nesse caso, eu diria que ambos têm culpa, tá? Por não ter dado certo até o momento. Vamos terminar de ler o que você disse, para nós encerrarmos esse atendimento, tá? Diego, infelizmente não posso fazer parte do programa, meu deserto, eu estou sozinho com as finanças aqui em casa. Ah, que bacana, ela já ponderou fazer o programa Meu Deserto. Eu ainda não a respondi, estou fazendo agora. Se você não tem condições de fazer o programa Meu Deserto no preço sugerido, fique tranquilo, tá? Nós temos uma condição para você fazer baixíssimo, é um valor simbólico, literalmente. É para cumprir aquele propósito que eu falei no outro vídeo, sabe? De só tirar a moedinha do bolso para dar um valor para aquilo que você está adquirindo. Simples assim, tá? Eu vou colocar na mensagem para você como que você vai se inscrever nessa condição especial, tá? E quem tiver o interesse, me manda mensagem também. Sendo verdade, né, gente? Eu sei que tem pessoas que têm condições de ajudar o ministério e se me fala assim, já que pode fazer de graça, eu vou fazer de graça. Não, não faz isso, tá? Não comece com maldade, algo que você quer que Deus abençoe, tá? Então vamos lá. Meu filho está desempregado, como eu te falei, mas acima meu esposo não pede o divórcio e disse que não vai pedir, mas está lá, 5 meses com a outra mulher. Não vejo mesmo sendo perto. Não vejo mesmo sendo perto. Eu apliquei o deixar aí. Bacana. Bloqueei ele no Zap. Bloqueei ele no Zap porque está com a foto com a outra mulher. E ele disse, quando saiu, que me ama, mas não dá certo. Que não volta mais porque já tentou e não deu certo. E eu fico ouvindo de todos da minha família e da família dele também, e o pessoal da igreja dizendo que ele já se acostumou a fazer isso, porque ele sabe que vou ficar parado esperando a sua volta. Me sinto humilhada. Sou líder das irmãs da minha igreja e vejo todos com pena de me ver sozinha e triste. Eu só quero uma resposta, sabe?
amo demais a minha família. Deus, será que ainda tem um plano nisso? Sim, tem um plano sim. E não se sinta ofendida, humilhada por estar passando no deserto. Entenda uma coisa, no mundo espiritual, quando você se submete a fazer a vontade de Deus, você está sujeita sim a ser humilhada, a ser afrontada, a ser agredida, a ser abandonada, a ser traída. Mas entenda que tudo isso acontece porque você submete à vontade de Deus, porque você prega que casamento é um só, que você prega que família é até que a morte separe, sabe? E nisso existe louvor. E não adianta, eu sei que existem algumas pessoas que se levaram e falam assim, ah, Diego, mas isso não é casamento, isso não é vida, Deus não quer isso. Presta atenção, olha para os personagens que Deus colocou no cânon bíblico. Qual foi o fim deles? João Batista. Qual foi o fim de João Batista? Jesus falou assim, que não haveria, nascido de mulher, ninguém maior que João Batista. Olha só, o próprio Cristo dizendo isso. João Batista se posicionou contra um casamento ilícito. Como é que ele acabou? Com a cabeça em uma bandeja. Agora Deus é injusto? É um absurdo? Sabe? Não é nada disso. Só entenda que neste mundo nós ganhamos quando nós pregamos a verdade, quando nós nos posicionamos a favor de Deus. Por mais que o mundo julgue que isso é perca, para Deus, para nós isso é lucro. Então não se sinta humilhada, não se sinta ofendida, não volte atrás no seu posicionamento pelas circunstâncias que as pessoas estão te colocando, tá bom? E Deus tem sim plano, eu tenho certeza disso. Tá, vamos terminar aqui. Fui em uma oração com o irmão, o irmão me disse, olha, você vai passar em um deserto, mas no final tem vitória. Não demorou um mês e começou tudo. Meu esposo estranho e disse, vou embora, quero ser feliz. Diego, eu sonhei com um jacaré saindo da minha cama. Meses antes, avisei ele, mas ele não me deu ouvido. A mulher e ele, aqui diz que morram, né? Mas não, deve ser moram perto da minha casa, mas não vejo eles. Eu oro, falo com Deus se ele tem outro plano para mim. Mas parece que aumenta mais o amor por minha família. Em Coríntios diz que o amor tudo suporta e eu estou disposta a perdoar o coração dele. Corretíssima. Só sonho com ele em casa depois de tanto orar e jejuar com ele em casa. Mas sempre sinto que não houve mudanças no sonho. Eu oro e isso que eu sonho, poucas vezes sonho com ele, feliz e contente comigo. A família dele diz que sonha em me ver feliz, mas já viu que ele não se esforça para isso. Tenho minha culpa, Diego. Fui uma pessoa possessiva e uma mulher sem autoestima. Sempre fiz dele o meu Deus. Não tive família na infância e acho que confundi tudo. O que faço? Pronto, agora você me trouxe as informações que eu precisava. O que acontece? Diante dessa situação, houve também um despreparo da sua parte no quesito de casamento. Houve um despreparo, e não digo que por sua culpa, de questões emocionais, de entender o relacionamento, de entender as emoções, pelo fato de você não ter tido família. Mas isso não significa que a partir de hoje você não consiga corrigir isso, tá? Não significa que a partir de hoje você não consiga, por meio da Bíblia, compreender melhor as suas emoções, o teu comportamento, como você deve agir, como você deve se portar, como você deve sentir, para que você se torne uma nova mulher. Eu lhe recomendo que você não tema o tempo para essa restauração. Busque se restaurar, sabe? Busque viver o renovo que a palavra do Senhor te oferece. Acredite sim na restauração, acredite sim na mudança do teu marido, acredite sim na tua família, acredite sim no teu casamento. Mas com calma, tá? Não se precipite para que isso não fique acontecendo outras vezes. Se preocupe com a tua vida, com a tua salvação, com o teu crescimento, com a tua independência espiritual e emocional. E no momento certo, você vai ver que as coisas vão começar a se ajustar, tá bom? Espero ter ajudado, família. Não deixem de se inscrever, de curtir esse vídeo. Eu vou fazer só esses 2 atendimentos hoje, porque
senão o vídeo vai ficar muito longo, tá bom? Prometo que amanhã nós teremos mais atendimentos, tá? Fiquem com Deus, nos vemos meio-dia. Até mais, tchau, tchau.